Olá pessoas do canal Japanese Horror, aqui quem fala é o Wade e no vídeo de hoje eu vou trazer a segunda parte do vídeo sobre os Nihon Sandai Onryo, os três grandes espíritos vingativos do Japão. E na segunda parte vou estar falando sobre a história de Taira no Masakado. Taira no Masakado foi um samurai do período Heian, um poderoso guerreiro e um grande líder. Ele nasceu no final dos anos 800 ou início dos anos 900 depois de Cristo e foi morto em 940. Após sua morte, seu espírito teria retornado como um fantasma vingativo e trouxe destruição por todo o país. Junto com Sugawara no Michizane, ele é um dos Nihon Sandai Onryo, os três grandes Onryos do Japão. Embora a data de nascimento de Taira no Masakado seja desconhecida, acredita-se que ele tenha nascido por volta da morte de Sugawara no Michizane. Uma biografia do período Meiji de Taira no Masakado sugere que ele pode ter sido a reencarnação de Michizane. Sua revolta contra o imperador pode ter sido, na verdade, uma continuação da maldição de Michizane. Taira no Masakado nasceu no Kamunhenshi. O clã Taira era descendente do imperador Kamu. Era uma família de elite. Masakado teve uma infância privilegiada na capital, a qual se estabeleceu na província de Shimosa, no leste do Japão, a nordeste da atual Tóquio. Seus problemas só começaram depois que seu pai morreu. As leis de herança nessa época não estavam firmemente estabelecidas e seus tios tentaram roubar a maior parte das terras de seu pai. Eles alegaram que sua linhagem real lhes dava o direito de fazê-lo. Em 935 d.C., a disputa com os membros de sua família se transformou em uma batalha direta. Masakado foi emboscado por um de seus tios e vários guerreiros Minamoto. Mas Masakado era um guerreiro poderoso. Ele rapidamente os derrotou e então se vingou queimando suas terras, devastando o campo e massacrando milhares. Isso o colocou em conflito com outros parentes de sangue e por casamento que levaram a disputa ao imperador. Taira no Masakado foi intimado ao tribunal para responder às acusações dos parentes e dos guerreiros Minamoto mortos. Masakado não era apenas corajoso, ele também era inteligente. Ele se esforçou muito para permanecer dentro da lei e provou que tinha um bom motivo para seus assassinatos. Depois de apenas alguns meses, ele foi totalmente perdoado quando o tribunal ofereceu uma anistia geral em comemoração à maioridade do imperador Susaku. Taira no Masakado voltou para casa, mas logo se viu sob ataque novamente. Dessa vez, era seu sogro e seus parentes. Mais uma vez, Masakado os derrotou rapidamente. Para evitar mais problemas políticos, Masakado recebeu um mandato para prender seus agressores. Agora, com sanção legal para a sua ação militar, ele invadiu suas terras em busca de vingança. Em 938, Masakado recebeu uma outra intimação judicial para interrogatório sobre uma briga com um dos primos que havia atacado. Dessa vez, Masakado ignorou a convocação. Ele levantou uma grande força e invadiu a província de Hitachi. Ele conquistou 8 províncias: Shimotsuke, Kozuke, Musashi, Kazusa, Awa, Sagami, Izu e Shimosa. O tempo todo ele manteve sua inocência, insistindo que sua campanha era legal sob os termos do seu mandato. O governo era visto como ineficaz e os nobres como abusivos pelos camponeses da época. Taira no Masakado, por outro lado, tratou os camponeses de seus domínios conquistados muito melhor do que seus antigos senhores. Sua insurreição foi vista como uma salvação por muitos camponeses. Eles os receberam com alegria. O tribunal temia que Taira no Masakado estivesse se preparando para derrubar o governo e se declarar o novo imperador do Japão. E assim, ele foi condenado como rebelde e traidor. Vários guerreiros, incluindo o aliado de Masakado, Fujiwara no Hidesato, e alguns de seus próprios parentes, foram comissionados pelo governo para cortar sua cabeça. Eles alcançaram o exército de Masakado na província de Shimosa no 14º dia do segundo mês do ano de 940. Eles atacaram durante uma emboscada noturna e rapidamente derrotaram os rebeldes. Masakado foi decapitado, traído por seus amigos e familiares. A cabeça foi trazida de volta a Kyoto para ser exibida no mercado oriental como uma mensagem aos possíveis rebeldes. Estranhamente, a cabeça de Taira no Masakado não se decompôs. Muitos meses depois de ter sido exibida pela primeira vez no mercado oriental, ainda parecia tão fresca quanto no dia que foi cortada. Os olhos ficaram mais ferozes, a boca se contorceu em uma careta hedionda. Noite após noite, a cabeça gritava: "Onde está meu corpo? Venha aqui, recoloque minha cabeça e deixe-me lutar mais uma vez." E então as coisas ficaram realmente estranhas. Uma noite, a cabeça começou a brilhar e voou para o céu através do país em direção a Shimosa.
A cabeça eventualmente se cansou e pousou para descansar em uma vila de pescadores chamada Shibazaki, que um dia se tornaria a cidade de Edo. Os aldeões que encontraram a cabeça a limparam e a enterraram. Um santuário foi erguido sobre o túmulo e chamado Kubizuka, o Monte da Cabeça. Masakado foi honrado e adorado pelos camponeses como um verdadeiro guerreiro, que desafiou heroicamente uma nobreza corrupta e perigosa. Ele era visto como um azarão que foi repetidamente traído e eventualmente assassinado por aqueles em que deveria confiar. Apesar de sua deificação e popularidade entre as classes mais baixas, seu fantasma não foi apaziguado. Alguns anos depois que sua cabeça foi enterrada, o fantasma de um samurai começou a ser visto nas proximidades de seu santuário. No início dos anos 1300, uma grande praga atingiu Edo. Muitas pessoas morreram. A praga foi atribuída à raiva de Masakado. Para apaziguá-lo, seu espírito foi transferido de um pequeno santuário para o maior e mais prestigioso santuário Kanda. Ele foi designado como um dos deuses principais e seu espírito foi aplacado. Em 1874, o imperador Meiji visitou o santuário Kanda. Era considerado inapropriado que um inimigo da família real como Masakado fosse homenageado quando o imperador estava visitando e, portanto, seus status de divindade foram revogados. Seu santuário foi transferido para um prédio menor fora do santuário principal. A raiva de Taira no Masakado voltou em 1928, depois que um grande terremoto em Kanto destruiu grande parte da cidade. O local de sua Kubijuka foi escolhido como um local temporário para o Ministério das Finanças. Pouco depois, o ministro das Finanças adoeceu e faleceu. Mais de uma dúzia de funcionários morreram e ainda mais ficaram doentes ou feridos em quedas e acidentes no prédio. Rumores sobre a maldição começaram a se espalhar. O prédio do Ministério das Finanças foi demolido, e um serviço memorial para Masakado foi realizado no Santuário de Kanda. Ao longo do século XX, uma série de outros acidentes, incêndios, doenças e avistamentos misteriosos foram atribuídos à maldição de Taira no Masakado. A cada vez, rituais de purificação eram realizados. Finalmente, em 1984, em resposta à pressão pública, seus status de divindade foram reestabelecidos. Hoje, grandes esforços são feitos para não irritar seu fantasma. Por exemplo, é prática comum que as estações de televisão visitem o túmulo de sua cabeça, atualmente localizado em Otemachi, Tóquio. Eles prestam suas homenagens a ele antes que seu personagem apareça em qualquer programa. O Kubizuka é mantido por uma organização de empresas locais e voluntários que assumiram a responsabilidade de cuidar de seu túmulo. E é isso, pessoas, essa foi a segunda parte dessa série de vídeos. Espero que tenham gostado e considere se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e da terceira e última parte. E é isso, valeu e falou!